Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo, pandemia de 2019-2020, da ficção à realidade, ou Covid-19, da ficção à realidade, uma abordagem que ninguém ousaria fazer. Estamos confrontando o patógeno, o Covid, a doença, e o coronavírus com várias questões relacionadas ao seu diálogo, porque é assim que na ciência se fala, com outros objetos ou outros objetos de estudo. Então, já confrontamos eles com a questão da sua definição, o seu conceito. A definição e conceito de uma coisa é a própria coisa, diz a respeito da coisa. Então, o que notamos é que fala de coisas completamente diferentes, pelo menos ao longo do tempo. Outra questão foi a própria pandemia. Então, é preciso situações e ambiente e contexto pandêmico. E o que mais se usa é a pandemia de 1918. E como nós observamos, é muito diferente a pandemia hoje da pandemia de 1918. Inclusive até a própria afirmativa de que a pandemia de 1918 foi causada por vírus ou por coronavírus, visto que a comunidade científica da época não afirmou que foi realmente por vírus, muito menos por esse chamado coronavírus. A outra questão que nós avaliamos é a questão da ação do corpo contra qualquer um outro objeto que tente adentrar, né, o seu espaço. Então, existe um chamado, e todos sabem, que é sistema imunológico ou sistema de defesa do nosso corpo, que reage a qualquer agressão, seja física ou seja de temperatura ou de agentes estranhos. Então, o tema desse estudo, ou dessa abordagem, ou desse vídeo que nós estamos fazendo é vírus ou coronavírus versus defesa do corpo. Então, o que acontece quando qualquer agente ou qualquer patógeno ou qualquer coisa estranha ao nosso corpo tenta penetrar nele? Bom, primeiro ele vai ter que ultrapassar as barreiras físicas. Então, o patógeno, o agressor, terá que ter alguma coisa para ultrapassar essa barreira física. A barreira física seria, né, a nossa pele. Então, ele precisaria de um vetor. E esse coronavírus, ele não tem vetor. Ele não tem vetor. Né? Se diz que ele está aí, inerte no ambiente, e aí penetra o nosso corpo. Diz que ele penetra através dos olhos, através da boca e através das narinas. Mas mesmo assim, esses orifícios, eles têm defesas, eles têm barreira. No caso dos olhos, é sabido de todos que qualquer coisa que penetre no seu olho, o olho começa a lacrimejar. Essa lágrima ou essa substância líquida que sai do olho tem funções de afastar a substância, a partícula do seu olho, e é também composto por substâncias tóxicas para micro-organismos. Então é assim que funciona. Uma outra questão é se for pelos orifícios. No nariz existem algumas barreiras. Tem os pelos do nariz que impede, né, que essa partícula adentre o seu nariz.
Mas caso ele consiga, o seu nariz ou o seu corpo desencadeia um processo de espirros cada vez mais forte, e é percebido que esses espirros só param quando o agente invasor for lançado fora ou for tirado do seu organismo. Então, quando se estuda imunologia ou sistema imunológico, é tudo isso que se percebe. Mas se o agressor continuar, o seu organismo pega e produz uma substância pegajosa que todos conhecem como, né, catarro, e não permite que essa substância avance mais no sistema respiratório. Então é assim que acontece. Na boca existe, né, substâncias tóxicas que é capaz de eliminar o invasor, e também se isso continuar, se produz também a mesma substância, o catarro, na garganta, com o intuito de fixar a substância ou agente e não deixar que ele adentre, né, o corpo, avance além desses limites. Mas e se isso acontecer? Se o agressor continuar adentrando o nosso organismo, o organismo entra em estado de alerta e desperta, né, um monte de barreiras químicas ou bioquímicas. Células e substâncias são produzidas com o intuito, né, de reter ou de conter o invasor. E isso existe na pele, nos olhos, nos orifícios do nariz e também na boca. Mas caso o corpo continue sendo agredido, então no caso desse rapaz daqui, né, aqui como ele foi fotografado, disse, né, pela primeira vez, ou este aqui que está mais bem elaborado, ele teria que enfrentar as nossas células de defesas. Então, haveria um exército de micro-organismos ou de células que iriam ao encontro desse invasor. De modo nenhum, e isso é consensual, e isso é sabido pelos especialistas que estudam o sistema imunológico. O organismo desenvolve, ou melhor, ele desencadeia um processo de defesa que só para quando o organismo estiver livre desse agressor. Dentre esse sistema mais conhecido, nós temos, né, os fagócitos, ou que fazem a fagocitose. Células que vêm ao encontro desse agressor, do patógeno, e englobam ele, destruindo ele através de enzimas. Então, primeiro há uma contenção, há um envolvimento desse patógeno. Então, se esse vírus existisse e se ele adentrasse, né, o nosso corpo, ele teria que enfrentar uma batalha ferrenha. Na verdade, não é ele que agride o corpo, mas as nossas células do corpo, que são extremamente agressivas. E o fato é que nossas células é que destroem as substâncias que penetram o nosso corpo, e não ao contrário, o patógeno, ou no caso o vírus, que destrói as nossas células. Então esse é o fato com relação, né, o vírus. Então, mais um elemento contraditório que não dá para aceitar que uma partícula minúscula que não tem metabolismo faça tremenda destruição no nosso corpo por causa do sistema imunológico.